Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre um assunto básico e extremamente importante na vida do investidor, que é a reserva de emergência. Você já ouviu falar sobre isso, mas ainda tem dúvida em como montar, onde investir e quando usar? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para poder montar a sua reserva de emergência em apenas 5 passos. Meu nome é Júnior Machado e vocês estão no canal Economize e Invista. Primeiro, as fases do investidor. Antes de falar sobre a reserva de emergência, eu preciso te falar uma verdade que quase ninguém vai te contar. Ao contrário do que muita gente acha, as fases do investidor não se limitam apenas em 2 ou 3. Na verdade, são 4 fases. Fase 1, a base sólida. Essa é a parte mais importante de todas. Aqui o foco é construir uma base forte para o seu patrimônio. Sem ela, as outras fases vão crescer fragilizadas. Então, imagine você tentar investir sem ter uma segurança financeira para poder lidar com uma demissão ou com uma emergência médica. Por isso, a reserva de emergência é tão importante. A fase 2 é a fase de acumulação de patrimônio. Nessa fase, o foco principal é investir em ativos com potencial de valorização. Então, você vai começar a investir em ações e ETFs aí, como por exemplo. Mas atenção, nessa fase você só deve começar a investir quando você tiver atingido pelo menos as metas iniciais da sua reserva de emergência. Antes disso, essa fase não é para você. Fase 3 é a fase de transição. Nessa fase, você vai poder converter parte dos seus investimentos em renda passiva. Imagina você tentar passar da primeira para a quinta marcha do carro. Não tem como, ele vai morrer. No investimento é a mesma coisa. Então, ao invés de você converter todo o seu patrimônio de uma única vez, a gente vem convertendo ele para ativos que vai te gerar uma renda passiva de forma gradativa. É uma fase que a gente pode chamar de dependência financeira. Aqui você já tem uma boa parte do seu patrimônio gerando uma renda mensal todo mês para você. Nessa fase, a gente basicamente pode falar que é o momento que você atinge a sua liberdade financeira e basicamente você pode se aposentar e viver só dos seus investimentos. Se vocês quiserem um vídeo com mais detalhes sobre essas fases, deixe aqui nos comentários. Mas agora vamos voltar para o vídeo que o foco principal é a reserva de emergência. Segundo ponto, quanto devo ter na minha reserva de emergência? Essa é uma dúvida mais comum do que você imagina. E a resposta depende do seu estilo de vida e das suas despesas, mas vou te contar uma regra básica aí para você poder começar. Primeiro, tem uma meta inicial. Comece com um mês das despesas essenciais para que você possa começar a montar sua reserva de emergência. Então, um exemplo, você tem como despesas essenciais R$ 2.000 todo mês, tenha como meta acumular R$ 2.000 para sua reserva de emergência. A meta ideal é que você tenha de 3 a 12 meses aí dos seus custos essenciais de vida na sua reserva de emergência. Isso vai te possibilitar mais tranquilidade, mais segurança para poder enfrentar aí qualquer imprevisto que é uma demissão, até mesmo aí uma emergência médica. Então, trabalhe sempre com uma meta inicial, mas sempre pense no ideal. Não abandone essa meta também. E se você está começando agora, uma dica valiosa é trabalhar em 2 frentes. A primeira, continue investindo na sua reserva de emergência. E a segunda, comece a investir também parte do seu dinheiro. Por exemplo, você guarda 10% da sua renda, e vou me imaginar que esses 10% é R$ 100, você pode dividir ele assim. R$ 50 você coloca na reserva de emergência e R$ 50 você usa para poder estar investindo. Essa é uma estratégia para poder te ajudar a não ficar parado enquanto você constrói a sua reserva. Terceiro ponto, o que considerar nos gastos essenciais? Aqui você vai precisar ser realista. Gastos essenciais são aqueles que você não pode cortar de jeito nenhum, como moradia, aluguel, até mesmo uma parcela de um financiamento, alimentação básica, né, que seria a parte de mercado, né, despesa de mercado, transporte, conta de luz, conta de água, conta de gás. Essas são as despesas essenciais. Já os gastos não essenciais são aqueles como restaurante, viagem, entretenimento. Esses não vai entrar na conta. Quarto ponto, aonde investir a minha reserva de emergência? E nesse ponto a regra é clara. A reserva de emergência você vai investir em renda fixa. Não é para investir em renda variável, como ações, criptomoeda, fundo imobiliário. Aqui a gente precisa de segurança e liquidez. Uma ótima opção para quem está começando a montar a reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária. A gente tem o Banco Sofis, aí o banco da Ecoval, que oferecem CDBs de liquidez diária que pagam 110% do CDI e tem uma liquidez praticamente imediata. Então é uma ótima opção para você. A gente também tem o cofrinho do PicPay, que rende 102% do CDI e é uma opção muito interessante para quem precisa de liquidez imediata, porque com o cofrinho você consegue estar sacando seu dinheiro de imediato. Não importa se é final de semana, se é de madrugada, você consegue fazer o resgate imediato. Os outros CDBs que eu comentei
expliquei aqui no vídeo são CDBs de liquidez diária, porém, você só vai conseguir resgatar no mesmo dia se você fazer a solicitação das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, e de segunda a sexta-feira. Se você fizer a solicitação fora desse horário, aí vai cair no próximo dia útil. Então, se você tiver uma necessidade de fazer um resgate imediato, é interessante você pensar em deixar uma parte num cofrinho, né, como o do PicPay. A minha estratégia pessoal eu deixo uma parte no PicPay para situações de emergência, não é toda a minha reserva, mas é um pequeno pedaço dela eu deixo no PicPay, e o restante eu divido em outros ativos aí de renda fixa, como CDB, LCI, LCA e até no Tesouro Direto. Mas se você estiver começando agora, trabalhar com CDB é muito mais fácil para você que está começando do que procurar outros tipos aí de investimento. Comece com CDB, vai estudando e com o tempo vai migrando aí a sua reserva para outros ativos que também são seguros, né? Vamos reforçar isso, para que você consiga ter ganhos melhores também com a sua reserva de emergência, né? E ela não perca aí para a inflação. E se você quer abrir conta em um desses bancos que eu falei aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu link de indicação para que você possa abrir a sua conta. Além de ganhar um bônus, você ainda ajuda o nosso canal. Quinto ponto e último, né? Quando usar a reserva de emergência? O nome já diz tudo, é só em emergência. Não é para comprar roupa, não é para pagar festa, não é para sair de viagem. Use a reserva de emergência em situações como uma perda de emprego, emergência médica, reparos urgentes na sua casa ou no carro e pagamento de dívidas que pode prejudicar o seu nome, como um financiamento imobiliário, um financiamento de um carro, uma fatura de cartão de crédito. Nesses casos é interessante você usar a reserva de emergência. Mas lembre-se, a reserva de emergência é a sua rede de segurança. Use com sabedoria. Mas e aí, gostou dessas dicas? Você já tem uma reserva de emergência ou está montando a sua? Conta aqui nos comentários qual é a sua estratégia. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tem muita coisa legal vindo por aí, inclusive dicas de como investir fora do Brasil para você poder receber seus lucros em dólar e em euro. Acredite, é mais simples do que você imagina. Até o próximo vídeo e lembre-se, quem planeja sempre sai na frente.